E aí, nonos anos, agora eu vou ficar com vocês para fechar as nossas aulas de geografia no período de quarentena. Então, bem-vindos às nossas aulas de geografia. Moçada, nessa aula a gente vai falar sobre a União Europeia. Só que antes de falar desse assunto especificamente, como sempre eu sei, toda minha aula é assim, mas vamos lá. A gente vai ter que revisar alguns assuntos. Tudo bem? Bom, vamos lá. União Europeia. O que será que é isso? Pelo próprio nome, acho que já dá para vocês terem uma ideia, né? O termo união. O que ele pode nos lembrar? Talvez ligação, aliança, time. Por exemplo, se eu falasse a seguinte frase: a união dos alunos dos nonos anos da EME Fernando de Azevedo ajudou essa escola a ganhar o campeonato. Nessa frase, a palavra união, o que dá para entender? O que aconteceu? Que vocês dos nonos anos se juntaram, formaram um grupo de alunos aí de nono ano, que ajudou a escola a ganhar esse tal de campeonato, né? Acho que deu para entender o que significa união nesse sentido aí. Vamos para outro termo do assunto da nossa aula, que é sobre União Europeia. Eu acho que esse nem precisava falar. Esse europeia, que há em União Europeia, gente, é muito bobo. Só pode vir do quê? Do continente europeu, logicamente. Para quem não lembra o que é o continente europeu, dá uma olhadinha aí no mapa. Então, desse nome União Europeia, a gente pode ver o quê? Que trata-se de um grupo de países lá da Europa, um grupo de países desse continente. Vamos lembrar algum desses países que tem lá na Europa. Provavelmente a molecada, a primeira coisa que vai pensar é pensar em futebol, mas vamos lá. Alemanha, França, Espanha, Portugal e vários outros. Bem, moçada, para a gente conseguir entender então o assunto da nossa aula, a gente vai ter que falar um pouquinho do continente europeu, ainda que bem rapidamente e de forma simples. A Europa é o segundo menor continente do mundo, perde aí para a Oceania, que é o primeiro. Observa a Europa aí no mapa de novo, tá vendo que ela é bem pequena e ela abriga os países com melhor qualidade de vida para se viver. O que é ter qualidade de vida? Menos violência, mais segurança. Isso porque eles investem mais o dinheiro público em educação, lazer, cultura, formação científica e profissionalizante para os jovens, ou seja, na formação de um cidadão. Eles investem na saúde e no cuidado da população, o que acarreta em ter boa qualidade de vida. Não é que lá não tem esses problemas sociais como tem aqui. Vocês precisam entender que existe desigualdade social em todo o mundo. Só que lá na Europa, obviamente, é uma escala menor do que aqui no Brasil. Quando a gente fala da Europa, a maior parte dos alunos acaba imaginando aquele continente lindo, perfeito, maravilhoso, né? Sem problema nenhum. Mas não é bem assim. E isso vale, gente, para qualquer lugar do mundo. Para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, a Coreia do Sul, aqueles paizinhos ricos, de riquinhos que tem lá no Oriente Médio. Moçada, é fundamental que a gente consiga entender isso. Que em qualquer lugar do mundo, seja um lugar que você pense que é riquíssimo, ou em um lugar muito pobre, sempre vai ter aquelas poucas pessoas que são os mais ricos, ou seja, detêm muito mais dinheiro e que sempre irão deter as regras do jogo. O que são as regras do jogo? São as políticas públicas, as leis
E na maior parte do mundo, a forma de governo geralmente é muito mais a favor dessas poucas pessoas e a favor também dos seus interesses, ou seja, um governo para a menor parte da população e não para todos. E sempre vai haver aquela maioria da população que é muito mais pobre, e essa classe mais pobre sempre acaba ficando o quê? À mercê dessa minoria rica. Ou seja, de um jeito ou de outro, vai obedecer e seguir as regras deles, daqueles que detêm mais capital. Lembram dessa palavrinha-chave em geografia? Capital? Que significa mais dinheiro, mais poder de compra, mais poder aquisitivo, que é acesso à dita qualidade de vida. Para entender isso, para muitos de vocês, é só olhar para quem você conhece na sua vida mesmo, que trabalha. Um exemplo. Se você conhece alguém ou já ouviu falar de alguém que trabalha de motorista ou entregador de aplicativo, como esses mesmos que entregam comida, se você perguntar para eles como é que é esse trabalho, será que eles recebem o capital adequado? O que é capital? O dinheiro, o salário digno e correspondente ao tanto de horas que eles trabalham? E se vocês compararem esse salário com os lucros exorbitantes, o que é exorbitante? Ou seja, os lucros enormes que essas empresas ganham sobre o trabalho que eles fazem, será que eles têm os direitos trabalhistas? As férias, os 13º, se eles ficarem doentes e aí não podem trabalhar, será que eles vão receber por esse dia? Não, nada disso existe para quem trabalha assim. E ainda assim, essas empresas, os seus donos, os seus administradores, são riquíssimos. Como é que se chama essa forma de trabalhar hoje em dia? É a chamada uberização ou o falso empreendedorismo. Essa nova forma de trabalho dá a ilusão para o trabalhador que ele é dono do próprio negócio, ou seja, que ele é autônomo. Mas, na verdade, é só uma forma dessas empresas, por exemplo, essas empresas de aplicativo, se livrarem dos vínculos com o empregado. Por quê? Assim ela não vai ser responsável por ele, ou seja, não é obrigada a garantir nenhum direito ao trabalhador. Isso a gente dá o nome de precarização do trabalho, ou você pode chamar de exploração do trabalhador. Então, gente, aqui vai uma dica de 2 filmes para poder entender legal esse assunto. Um dos filmes é chamado Parasitas, ele se passa justamente na Coreia do Sul, que geralmente é um país que os alunos pensam que é somente um país rico e não existe pobreza. E o outro, que é um filme que pode ser um pouco mais difícil de você encontrar, que se chama Você Não Estava Aqui. O legal desse filme é que ele mostra bem essa questão de precarização do trabalho. E ele se passa justamente na Europa. Procura aí na net e vê se vocês assistem. Agora, se está muito difícil você entender e você não vai assistir os filmes, aí tem uma outra dica que pode ser muito mais fácil para vocês. A dica é: assiste Bob Esponja. Aí, como assim, professora, para eu assistir desenho? É isso mesmo. É que assim, apesar de ser um desenho, se você assistir ele com um olhar não tão infantil, e aí você conseguir relacionar as coisas que você vê em aula, somente em geografia, você vai reparar que tem umas críticas sociais bem profundas nesse desenho. Repara como o chefe do Bob Esponja, o Siri Cascudo, trata ele em relação às horas de trabalho, em relação ao salário e tudo mais. Obviamente, né, que o Bob Esponja é muito sem noção, vê tudo
tudo bem, tudo ótimo, mas existe lá uma crítica em relação à exploração do trabalho, sim. Dá uma olhadinha. Agora, se você continua não entendendo nada, aí fica difícil, mas tudo bem. Pensa no Chaves que passa lá na TV. Agora, se você falar que nunca viu, aí eu sei que você provavelmente não é mesmo do planeta Terra. Então, é só você ver lá, ó, tem o seu Barriga, que é o ricaço, o dono da vila, e o filho dele, que tem tudo, cheio de brinquedos e tudo que ele quer. E aí você olha o Chaves, que é pobre e não tem nem comida, morando num barril. Bom, o nome disso é desigualdade social, desigual distribuição de renda entre a população. Vamos voltar a falar de Europa especificamente agora. Outra coisa que obviamente devemos lembrar é que foram os países da Europa os responsáveis pela colonização dos séculos anteriores, por toda a exploração, saqueamento, retirada de recursos naturais, genocídio, ou seja, assassinato das populações nativas, e aqueles que sobreviveram foram obrigados à aculturação. O que é a aculturação? É quando você é obrigado a esquecer a sua cultura e adotar a cultura do outro. No caso, o nativo, deixar a sua cultura de lado e adotar a cultura do europeu. E essa dominação, ainda que em épocas diferentes, ocorreu em todos os outros continentes. Aconteceu tanto aqui na América, aconteceu na Ásia, e eu acho que nas últimas aulas, recentemente, vocês devem ter estudado o terrível estrago que eles fizeram lá no continente africano, né? Com o imperialismo e deixando de herança as guerras civis que se alastraram pela África. E dessa forma, eles foram os primeiros países a se industrializarem. O que seria se industrializarem? Terem fábricas, né? Produzirem. O que eles faziam? Fabricavam coisas com material retirado desses próprios países que eles exploraram e venderam essas mesmas coisas para esses mesmos países. Ou seja, lucrando e lucrando e assim crescendo cada vez mais. Moçada, esse aí é um pequeno quadro para quem não lembrava do continente europeu. Na próxima aula, para a gente entender um pouco mais sobre a União Europeia, a gente vai entrar em blocos econômicos. Vamos voltar